Um responsável do VAR no Mundial fez um gesto com a mão em direto na televisão. Esse gesto consta da lista oficial de símbolos de ódio da Anti-Defamation League desde 2019. O próprio monitor antidiscriminação da FIFA classificou-o como neonazi e afirmou que o oficial tinha de ser afastado. A FIFA investigou, não encontrou nada e ilibou-o em poucas horas. Ele continua a trabalhar no torneio e, depois do incidente, a FIFA alterou discretamente a forma como os oficiais do VAR aparecem na transmissão, sem nunca explicar por quê. Esta é a história completa. Shaun Evans é um árbitro australiano. Está na lista da FIFA há vários anos. Foi oficial do VAR no Mundial de 2022 no Catar. É experiente. Sabe exatamente como funcionam os torneios internacionais. Sabe onde estão as câmaras. No Mundial de 2026, foi escolhido como um dos 30 analistas de revisão de vídeo a trabalhar no centro de transmissão em Dallas, no Texas. Enquanto as seleções disputam os seus jogos nas cidades anfitriãs, Houston, Miami, Kansas City, Los Angeles, Seattle, Evans e os seus colegas ficam em Dallas, a rever imagens em direto e a aconselhar os árbitros em campo através do sistema VAR em tempo real. A Alemanha jogou contra Curaçao no domingo, 14 de junho, no NRG Stadium, em Houston. A Alemanha venceu por 7-1. Era o primeiro jogo de Evans no torneio. Antes do apito inicial, a transmissão oficial passou para a sala do VAR em Dallas para mostrar aos espectadores a equipa de oficiais de revisão de vídeo. Esse tem sido o procedimento habitual neste Mundial. A câmara mostrou a sala. Os oficiais estavam virados para a frente. Um deles era Shaun Evans. E nesse momento, na transmissão oficial do Mundial da FIFA, vista por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, Evans fez um gesto com a mão direita à frente da perna direita. Polegar e indicador a formar um círculo, 3 dedos estendidos, abaixo da cintura. É esse gesto que está no centro de toda esta história. O gesto feito por Evans é amplamente conhecido como o sinal de OK. O polegar e o indicador tocam-se para formar um círculo, enquanto os outros dedos ficam abertos. A maioria das pessoas reconhece-o como um sinal cotidiano e inofensivo que significa está tudo bem, sem problema, tudo certo. O próprio leitor já o fez uma centena de vezes sem pensar, mas o sinal de OK tem uma segunda história. E é exatamente essa segunda história que explica por que razão este caso explodiu poucas horas depois de a transmissão ter chegado a todo o planeta. Há cerca de uma década, o símbolo de OK foi deliberadamente apropriado como sinal ligado à supremacia branca. Começou como uma fraude calculada no fórum de extrema-direita Furchan. A lógica do embuste era simples, mas distorcida. Os 3 dedos levantados representavam a letra W. O círculo formado pelo polegar e pelo indicador, combinado com o braço por baixo, representava a letra P. Juntas, essas letras formavam WP, White Power, poder branco. A intenção original do embuste era levar os grandes meios de comunicação a noticiarem que um gesto cotidiano e inocente era um símbolo racista, fazendo os jornalistas parecerem histéricos e desligados da realidade. Era esse o plano. Mas algo mudou nos anos que se seguiram. Supremacistas brancos reais começaram a adotar o gesto. O que tinha começado como uma partida da internet tornou-se um sinal reconhecido no mundo real. Figuras reais da extrema-direita usaram-no em eventos públicos reais. Surgiram casos documentados em comícios políticos, tribunais e protestos. O embuste tinha atravessado uma linha e transformado-se em algo completamente diferente. Em março de 2019, depois dos ataques às mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, que mataram 51 pessoas, o atirador Brenton Tarrant exibiu o sinal de OK durante a sua comparência em tribunal. Esse momento foi transmitido em todo o mundo. Nesse mesmo mês, a Anti-Defamation League, sediada em Nova York, acrescentou oficialmente o símbolo de OK à sua base de dados de símbolos de ódio. A ADL foi clara na altura. O contexto é extremamente importante. O diretor do Centro sobre Extremismo da ADL declarou publicamente que existia um volume suficiente de utilizações documentadas com fins de ódio para considerarem necessário acrescentar o símbolo à sua base de dados. O gesto não é automaticamente racista quando é usado de forma inocente.
A própria ADL fez essa ressalva de forma explícita, mas a utilização documentada com fins de ódio tinha atingido um patamar que exigia reconhecimento oficial. A BBC incluiu o sinal de OK entre os símbolos de ódio reconhecidos. Vários governos e instituições em todo o mundo assinalaram-no como um símbolo que exige uma interpretação cuidadosa e sensível ao contexto. Foi esse o símbolo que Sean Evans mostrou à Câmara, na transmissão oficial do Mundial da FIFA, na sala do VAR em Dallas, durante o maior evento desportivo do planeta, perante uma audiência que abrange todos os países, todos os continentes e todos os grupos demográficos da Terra. A reação que mais importa nesta história não é a onda que inundou as redes sociais em poucos minutos. É a resposta formal e profissional da organização que a FIFA paga especificamente para monitorizar este tipo de incidente em tempo real. A rede FAR, Football Against Racism in Europe, Futebol contra o Racismo na Europa, é o parceiro antidiscriminação de longa data da FIFA. É a organização contratada pela FIFA para observar jogos e detetar cânticos, bandeiras, gestos e símbolos racistas ou discriminatórios em competições internacionais. São os profissionais que devem estar na sala, figurada e literalmente, quando algo deste gênero acontece num evento da FIFA. A declaração sobre Sean Evans foi precisa, profissional e completamente inequívoca. As suas palavras exatas foram: o aconselhamento dos nossos especialistas é que o gesto utilizado se assemelha claramente a um sinal de OK invertido, usado como símbolo de poder branco em círculos globais da extrema-direita. É evidente que este oficial não deve ter qualquer outro papel neste Mundial. Descreveram-no como neonazi. Acrescentaram ainda outro elemento à declaração, que merece atenção especial. As suas palavras exatas foram: por que razão está um supervisor do VAR a usar este símbolo num evento mundial de futebol, precisamente no momento em que sabe que as câmaras estão apontadas para ele? Essa pergunta, por que precisamente no momento em que sabe que as câmaras estão apontadas para ele, é o desafio mais duro e mais incisivo a toda a explicação de Evans. Ele não é um oficial júnior no seu primeiro torneio internacional. É um árbitro experiente no seu segundo Mundial da FIFA. Já trabalhou em salas de VAR onde há câmaras de transmissão. Conhece a rotina. Sabe como é um corte televisivo para a sala dos oficiais, porque já fez parte desses momentos antes. O próprio parceiro de monitorização da FIFA, a organização em que a FIFA confia para fazer exatamente este tipo de avaliação nos seus próprios eventos, observou tudo isso e ainda assim perguntou: por que naquele momento? Evans foi chamado pela FIFA a explicar o gesto. A sua resposta foi divulgada publicamente num comunicado da FIFA. As suas palavras exatas foram: não fiz intencionalmente qualquer gesto ou símbolo com a mão para comunicar uma mensagem, filiação, jogo ou crença de qualquer tipo. A única explicação que posso oferecer é que o movimento foi um tique involuntário e subconsciente. Também afirmou: claro que compreendo como o gesto foi interpretado e lamento isso. No entanto, quero ser muito claro e declarar categoricamente que não fiz de forma consciente nem deliberada o sinal de mão sugerido. Trabalhar no Mundial é a maior honra da minha carreira e espero continuar a apoiar os meus colegas durante o resto do torneio. 2 elementos dessa declaração merecem uma análise atenta. Primeiro, o tique involuntário e subconsciente. O corpo humano move-se involuntariamente. Os tiques existem, acontecem, mas a forma específica deste movimento, o polegar e o indicador a formar um círculo preciso e limpo, com 3 dedos estendidos para fora, é invulgarmente específica para um movimento involuntário. Esse nível de precisão num movimento não intencional e inconsciente é mais difícil de aceitar à primeira vista do que um abanão aleatório do braço ou um espasmo do ombro. Isso não o torna impossível. Movimentos involuntários não podem ser definitivamente excluídos a partir de fora, mas é uma questão que merece permanecer na mente do leitor, juntamente com a explicação. Segundo, Evans disse que esperava continuar a apoiar os seus colegas durante o resto do torneio. Não se ofereceu para se afastar voluntariamente da função. Não sugeriu retirar-se do ambiente de transmissão para reduzir dúvidas ou distrações. A sua posição, confirmada pela decisão posterior da FIFA, é que a sua explicação é suficiente e que a sua presença continuada no torneio é adequada.
A FIFA reuniu a sua comissão disciplinar independente. A comissão analisou o incidente, analisou a declaração de Evans. A conclusão: não havia provas de violações do Código Disciplinar da FIFA. Evans foi ilibado, permanece no torneio, continua no cargo. O intervalo entre a transmissão e a ilibação mediu-se em horas, não em dias, não numa semana inteira. No mesmo dia em que o incidente ocorreu, a comissão da FIFA concluiu a análise e emitiu um atestado de inocência. A Comissão Disciplinar Independente da FIFA tem autoridade sobre todas as matérias disciplinares em eventos da FIFA. A conduta discriminatória enquadra-se claramente nessa autoridade. A comissão analisou este caso específico e não encontrou provas de infração. A rede FARE, que tinha chamado neonazi ao gesto e exigido a remoção imediata de Evans, afirmou depois que estava a pedir esclarecimentos sobre o assunto. No momento em que esta história foi compilada, a FIFA ainda não tinha fornecido publicamente esse esclarecimento. A comissão não encontrou infração. O parceiro de monitorização disse neonazi. Ambas as posições coexistem no registro público, por resolver lado a lado sem qualquer ponte entre elas. Eis o detalhe que recebeu menos atenção na cobertura imediata desta história, embora mereça a maior. Em todos os jogos até a Alemanha contra Curaçao, inclusive o primeiro jogo atribuído a Evans no torneio, os oficiais do VAR no centro de transmissão de Dallas eram mostrados de frente para a câmera quando o sinal indireto passava para a sua sala. De frente, visíveis, a apresentarem-se à audiência global como parte da apresentação televisiva padrão que a FIFA introduziu para este Mundial. Em todos os jogos que se seguiram ao incidente de Alemanha contra Curaçao, as equipas do VAR foram mostradas de forma diferente. Apareciam a trabalhar, viradas para os monitores e ecrãs de costas ou de lado para a câmara, em vez de mostrarem os rostos. A FIFA tinha alterado a forma como os seus oficiais do VAR aparecem na transmissão. A mudança surgiu imediatamente depois deste incidente nos jogos que se seguiram. A FIFA não comentou por que razão a alteração foi feita. Nem uma palavra, nem um comunicado, nem uma pergunta respondida numa conferência de imprensa, nem uma linha escondida numa atualização de rotina. O protocolo de câmara mudou em silêncio depois de o gesto de Sean Evans ter sido transmitido a centenas de milhões de pessoas e de o próprio monitor antidiscriminação da FIFA o ter classificado como neonazi. Pensemos com cuidado no que essa mudança silenciosa comunica. Se a investigação não encontrou provas de má conduta, se a comissão disciplinar concluiu que não havia nada para ver nem nada a responder, por que razão alterar a disposição das câmaras que produziu aquilo que todos viram? Se a resposta à pergunta é que nada aconteceu, por que razão eliminar as condições em que aconteceu? A FIFA não encontrou infração e depois mudou precisamente aquilo que originou o incidente, sem dizer por quê. Esses dois factos estão lado a lado no registro público, sem contestação, sem explicação, sem que qualquer responsável oficial tente ligá-los ou enfrentar a tensão evidente entre eles. Agora, eis o contra-argumento honesto, porque esta história exige que ele seja apresentado de forma clara e justa. O gesto de ok existe noutro contexto que não tem absolutamente nada a ver com supremacia branca ou política de extrema-direita. É o Circle Game, uma tradição de recreio, um ritual de balneário, um desafio informal que existe há gerações em escolas e equipas desportivas norte-americanas. A premissa é simples: faz-se o sinal de OK abaixo da cintura, e se alguém olhar, pode-se dar-lhe um murro no ombro. É infantil, é muito comum, é anterior por décadas à apropriação do símbolo pela extrema-direita. Milhões de pessoas comuns jogaram-no sem qualquer intenção política. O gesto de Evans foi feito com a mão direita à frente da perna direita, abaixo da cintura. Essa colocação específica é compatível com o Circle Game, mais do que com uma exibição política deliberada pensada para uma transmissão global. A própria ADL reconheceu isso quando acrescentou o símbolo à sua base de dados. O contexto é fundamental. Foram essas as suas palavras. O diretor do Centro sobre Extremismo da ADL disse especificamente que o sinal de OK não é automaticamente racista. A intenção conta. O contexto conta. É perfeitamente possível que Evans estivesse a jogar o Circle Game por hábito, que o movimento tenha sido genuinamente involuntário
ou que tenha feito o gesto sem qualquer consciência do seu significado político alternativo. Essas possibilidades são reais e merecem ser apresentadas de forma direta e clara, mas a pergunta da rede FARE continua sem resposta. Por que precisamente no momento em que ele sabe que as câmaras estão apontadas para ele, um oficial internacional experiente no seu segundo Mundial, numa sala de VAR, plenamente consciente de que a transmissão passa regularmente para mostrar a sua equipa a uma audiência global de centenas de milhões de pessoas? Foi nesse contexto específico que esse gesto concreto ocorreu. A intenção não pode ser provada nem refutada a partir de fora da mente de Sean Evans. O que pode ser avaliado é o cenário, o contexto profissional, o conhecimento documentado da presença das câmaras, a história reconhecida do símbolo e a resposta formal da organização que a FIFA paga especificamente para fazer exatamente este tipo de avaliação em exatamente este tipo de evento. Há ainda outra dimensão desta história que quase ninguém que a cobriu colocou diretamente ao lado do caso Evans, e ela pertence aqui. Omar Artan, reconhecido como o melhor árbitro de África em 2025, nomeado pela FIFA para o Mundial de 2026. Um homem que estava prestes a tornar-se o primeiro árbitro somali de sempre a apitar num Mundial, um marco histórico assinalado pelos meios de comunicação do futebol africano e amplamente celebrado antes do início do torneio. Chegou ao Aeroporto Internacional de Miami a 7 de junho. Viajava com passaporte diplomático e tinha um visto de viagem válido. A Alfândega e Proteção Fronteiriça dos Estados Unidos deteve-o. Foi interrogado durante 11 horas. Foi colocado numa instalação de detenção. Foi deportado e enviado de volta para a Turquia, onde tinha feito escala durante a viagem. A FIFA anunciou que Artan não poderia treinar nem arbitrar no Mundial de 2026. A organização declarou que não estava envolvida nas decisões de imigração tomadas pelas autoridades norte-americanas. Mais tarde, um funcionário anônimo da administração norte-americana disse à CBS News que a entrada de Artan tinha sido recusada com base no que descreveu como informações depreciativas, incluindo uma alegada associação a suspeitos membros de organizações terroristas. Não foram apresentadas acusações. Não foi tornada pública qualquer acusação formal. Artan nunca foi reintegrado. Assistiu a partir de Mogadíscio ao torneio para o qual tinha sido nomeado. Posteriormente, a UEFA atribuiu a Artan a final da Supertaça da Liga dos Campeões, na mesma noite em que o Mundial arrancava sem ele. Foi um gesto público e incisivo de solidariedade do organismo que tutela o futebol europeu, dirigido a um homem que acabara de ser afastado do maior palco da modalidade. Sean Evans fez um gesto indireto que o próprio parceiro antidiscriminação da FIFA classificou como neonazi. Foi ilibado em poucas horas. Continua no torneio. São duas situações diferentes com dois enquadramentos legais genuinamente distintos. Uma envolve segurança fronteiriça norte-americana, verificação migratória classificada e processos federais de aplicação da lei que funcionam inteiramente fora da jurisdição da FIFA. A outra envolve o processo disciplinar interno da própria FIFA, que a FIFA controla por completo e convocou em poucas horas. A comparação não é perfeita, e isso tem de ser reconhecido de forma direta, mas os resultados surgem lado a lado no registro público deste torneio, tal como a rapidez e a direção das respostas institucionais. Artan, 11 horas de interrogatório, deportação, nunca ilibado, nunca reintegrado, haver de casa. Evans, horas de análise interna, ilibado, continua no torneio. A FIFA controla por completo um desses processos. Não pode sobrepor-se à Alfândega e Proteção Fronteiriça dos Estados Unidos. Não tem autoridade na fronteira. Não pode obrigar agentes federais de imigração a reverter uma decisão de verificação, mas pode, e fê-lo, reunir a sua própria comissão disciplinar em poucas horas após um incidente na sua própria transmissão. Fez ambas as coisas. Ambos os resultados constam do registro público. O contexto político mais amplo em torno do Mundial de 2026 acrescenta peso significativo ao caso Artan. O torneio é organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, o primeiro mundial realizado simultaneamente em 3 países.
também decorre sob uma administração norte-americana que implementou políticas agressivas de fiscalização migratória em toda a linha, incluindo medidas que afetam nacionais de vários países africanos e de maioria muçulmana. A Somália está entre os países sujeitos a requisitos reforçados de verificação ao abrigo das políticas aprovadas pela atual administração. Essa realidade política não resolve o caso Artan, mas serve de pano de fundo para perceber como um árbitro que viajava com passaporte diplomático e visto válido pôde, ainda assim, ser detido e deportado num aeroporto norte-americano durante um torneio para o qual o organismo máximo do seu próprio desporto o tinha oficialmente escolhido. Ian Wright, antigo avançado do Arsenal e comentador inglês de futebol amplamente respeitado, foi uma das vozes públicas mais fortes a condenar a situação depois da deportação de Artan. Wright não se conteve e criticou diretamente o país anfitrião por aquilo que descreveu como uma forma vergonhosa de tratar um homem que não tinha feito nada de errado e que estava prestes a fazer história para o futebol africano. Os seus comentários aumentaram a pressão pública sobre a FIFA, mas a organização manteve a posição de que as decisões migratórias das autoridades norte-americanas estão fora do seu controle. Eis aquilo que a FIFA não abordou e que não foi publicamente desafiada a responder de forma direta e específica. A FARE perguntou por que razão Evans usou este símbolo precisamente no momento em que sabia que as câmaras estavam apontadas para ele. A comissão disciplinar da FIFA não encontrou infração, não respondeu à pergunta da FARE, não abordou o momento, o contexto, a consciência profissional da presença das câmaras, nem por que razão aquele gesto específico ocorreu naquele momento específico durante uma transmissão mundial em direto. Por que naquele momento? Por que naquele contexto? Por que aquele gesto? A FIFA alterou a disposição das câmaras para os oficiais do VAR depois do incidente. Não explicou por quê. Se nada aconteceu, por que razão mudar alguma coisa? Se a investigação estava concluída e a sua conclusão era firme, por que razão remover as condições que produziram o incidente? Por que razão alterar silenciosamente o protocolo de transmissão imediatamente depois de um incidente que o vosso próprio parceiro de monitorização classificou como neonazi e que a vossa própria comissão disse não envolver qualquer infração? Essas duas coisas não podem ser ambas verdadeiras e permanecer ambas completamente inexplicadas. A FARE disse que está a pedir esclarecimentos. A FIFA não os forneceu. O parceiro de monitorização e o organismo dirigente não estão publicamente alinhados quanto ao desfecho deste caso. Essa lacuna entre aquilo que a FARE concluiu e aquilo que a FIFA concluiu permanece aberta no registro. Está por resolver. Ninguém a fechou. E há mais um detalhe que se encaixa no quadro mais amplo da forma como esta organização lida silenciosamente com controvérsias. Antes deste Mundial, o oficial neerlandês do VAR, Rob Dieperink, foi retirado do torneio na sequência da sua detenção em Inglaterra. A FIFA substituiu-o. Nenhum comunicado público sobre a natureza da detenção, nenhum detalhe sobre as alegações, nenhuma explicação de qualquer tipo. Apenas uma substituição discreta anunciada em maio, antes da abertura do torneio. 2 oficiais do VAR, 2 controvérsias, ambas tratadas no mesmo estilo, explicação mínima, silêncio institucional máximo, distância máxima entre o organismo dirigente e qualquer prestação pública de contas pelas suas decisões. Este é o veredicto honesto e completo sobre esta história. Ninguém fora da própria mente de Sean Evans pode saber com certeza o que aquele gesto significou naquele momento. Evans diz que foi um tique involuntário. A comissão da FIFA não encontrou provas de irregularidade. Ambas as afirmações constam do registro oficial e ambas merecem ser levadas a sério, mas também consta do registro que a FARE, o parceiro de monitorização antidiscriminação contratado pela própria FIFA, classificou o gesto como neonazi e exigiu a remoção de Evans. Não ficou satisfeita com a explicação da FIFA. Está a pedir mais esclarecimentos, que não foram fornecidos. A FIFA alterou a forma como os oficiais do VAR aparecem na transmissão, sem explicar por quê. Essa mudança aconteceu imediatamente depois deste incidente. Em todos os jogos seguintes, silenciosamente, a apresentação foi diferente.
O gesto foi feito durante uma transmissão oficial do Mundial da FIFA vista por centenas de milhões de pessoas. Foi feito por um oficial internacional experiente no seu segundo Mundial. Foi feito numa sala onde ele sabia que havia câmaras, porque há sempre câmaras quando a transmissão passa para a sala do VAR, e ele já tinha participado nesses momentos antes. A única pergunta feita pela FAR é: por que precisamente no momento em que ele sabia que as câmaras estavam apontadas para ele, não foi respondida pela FIFA, por Evans ou por qualquer pessoa com autoridade para falar sobre isso? Este torneio já produziu 2 controvérsias arbitrais separadas, cada uma delas com atenção global e perguntas desconfortáveis sobre a forma como a FIFA e os seus parceiros governam o futebol ao mais alto nível. Omar Artan, deportado depois de 11 horas de interrogatório no aeroporto de Miami, nunca acusado, nunca reintegrado, a assistir a partir de Mogadíscio, nomeado pela UEFA para a final da Supertaça da Liga dos Campeões, na noite em que o Mundial abriu sem ele. Sean Evans, gesto indireto classificado como neonazi pelo próprio parceiro da FIFA, ilibado em poucas horas. Continua no torneio. Ângulos de câmara alterados silenciosamente depois. A prestação de contas da FIFA avançou a velocidades diferentes e em direções diferentes conforme a situação. A comissão disciplinar reuniu rapidamente num caso. O aeroporto de Miami avançou ao seu próprio ritmo noutro, e o ângulo de câmara mudou sem que alguém com autoridade explicasse por quê. Há uma pergunta que toda esta história deixa em aberto. Uma pergunta a que a FIFA, e só a FIFA, pode responder, porque envolve uma decisão tomada internamente pela FIFA sobre as suas próprias operações de transmissão. Por que razão alteraram a disposição das câmaras? Não a intenção de Evans, não a história do Circle Game, não o registro documentado da apropriação do símbolo de OK pela extrema-direita. Apenas essa pergunta específica, limitada e operacional. Alteraram a forma como os oficiais do VAR aparecem na vossa própria transmissão do Mundial. Fizeram essa alteração depois deste incidente específico. Não disseram por quê. A rede FARE está à espera. O registro público está à espera. E Sean Evans continua em Dallas, continua a trabalhar no torneio, continua a fazer parte do maior evento futebolístico da história da modalidade, enquanto as perguntas em torno dele permanecem oficialmente sem resposta. E o ângulo de câmara que o mostrou ao mundo foi, discreta e silenciosamente, apontado para outro lado.